noite a todos. Eu vou demonstrar agora como que a gente está usando a nossa aplicação Java para executar as procedures que a gente desenvolveu para fazer o CRUD do nosso sistema. Então, só para relembrar, o nosso sistema conta com essas 5 tabelas. A de ocorrência, paciente, doença, dentista e clínica. Então, resumidamente, paciente passa por uma ocorrência e é atendido por um dentista. Ele é diagnosticado ou por uma doença ou passa por um procedimento, e o dentista trabalha dentro de uma clínica. Se a gente voltar aqui para o SQL Developer, eu posso mostrar para vocês que aqui eu compilei todos os procedures para cada uma das tabelas. Então, para cada tabela, eu tenho 2 inserts, um update e um delete. Eu tenho o insert paciente, por exemplo, que faz o insert de uma única linha na tabela paciente e checa pelo e-mail e se o nome inicia com maiúscula, que foram as funções que a gente criou para validação. E eu também tenho para a tabela paciente um insert de 10 dados na sequência. Isso a gente usou mais para testes mesmo, porque facilitava na hora da gente fazer as queries. Além dos inserts, a gente tem os updates. Nesse caso, por exemplo, o update paciente, que faz o update simplesmente de uma linha na tabela, com parâmetros a definir, né? Então você pode inserir parâmetros diferentes para cada vez que você rodar esse procedure, e ele também checa pelas funções de validação que a gente criou. E por fim a gente tem o delete paciente, por exemplo, que exclui da tabela uma única instância do paciente com base no ID dele. Legal. Agora eu vou para a nossa aplicação Java, onde no package repository a gente tem, na realidade, todas as chamadas das nossas procedures. Então, para o paciente, que é o que eu estou mostrando de exemplo, a gente tem o insert paciente, o delete paciente e o update paciente. E o que está acontecendo é que a gente tem os endpoints aqui no controller para atualizar o paciente por procedure, para deletar o paciente procedure e para criar o paciente por procedure. Então, usando as procedures, eu posso fazer requisições no meu sistema, requisições HTTPS, e ele vai chamar no banco de dados essas procedures para fazer o insert, o delete e o update. Então, se eu for aqui no Insomnium, eu já tenho todos os meus endpoints prontos, e para essa demo que eu estou fazendo agora, eu vou demonstrar como funciona para os pacientes, tá? Então, os endpoints que estão usando as procedures são o post para criar paciente, o put para fazer o update e o delete, que é auto-aplicativo. Então, primeiro eu vou fazer um post aqui, já tenho os dados prontos. Isso aqui é uma response de um outro teste que eu estava fazendo. A tabela está resetada agora. Eu já tenho esse body da request pronto, então vou simplesmente enviar e ele responde rapidinho. Ele criou já o paciente de ID número 1, que no caso é o Joe. Aí, para eu checar que realmente foi criado, eu posso chamar esse endpoint getAll, que chama todos os pacientes. Nesse caso, ele não está usando uma procedure, ele faz pela própria aplicação Spring. E se eu chamar ele aqui, a gente vê que o paciente de ID número 1 foi criado. Eu vou criar um outro paciente, só vou alterar o nome aqui para
Arthur e mostrar que ele cria com ID número 2 e quando eu faço o get, ele também consta aqui na nossa base de dados. Eu posso também fazer o put, então no caso aqui eu estou fazendo o put no ID número 1 para dar um update na linha da tabela que tem ID número 1 para que ela tenha todas essas informações trocadas. Então eu vou dar esse put agora, ele deu certo, e se eu for, então só para lembrar, Arthur, idade 20, Avenida da Aclimação. Eu vou dar um get show de novo, e o ID número 1 fica como Arthur, 20 anos de idade, e Avenida da Aclimação. Por fim, eu posso fazer o delete também aqui. Vou deletar o ID número 1 dos pacientes. Eu cliquei, ele foi rápido, ele já deletou. E quando eu der o get all, a gente vê que ele realmente deletou o paciente de ID número 1, tá? E basicamente é isso que está acontecendo na nossa aplicação. Espero que tenha sido claro, que tenha dado para entender como que a gente está usando os procedures para dentro da nossa aplicação Java. É uma forma diferente do que a gente está acostumado quando a gente está fazendo um projeto Spring, mas eu creio que facilita bastante e meio que padroniza e tem uma forma de você validar direto no banco de dados os dados que você está entrando com quais você está entrando no sistema. Então, é isso. Essa é a nossa entrega do CP2. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.